esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto ele era guiado pelo Espírito Santo. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias. Depois disso, sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. E o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará a seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Digas, ó Senhor, permanecer, permanecer junto de mim, em minhas dores, ó Senhor, permanecer, junto de mim. E o Senhor permanece conosco nesta quaresma para vivermos a sua Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para que sempre seja louvado. Meus irmãos, com a quarta-feira de cinzas, próxima passada, nós iniciamos essa grande caminhada para a Páscoa do Senhor. Uma caminhada feita de penitência, uma caminhada com oração, com jejum, com a esmola, que tem um sentido de caridade. Nós somos chamados a vivenciar todo este caminho na ótica do amor de Deus e perceber a presença do Senhor conosco. Neste primeiro domingo da quaresma, que para muitos é o domingo das tentações, mas na verdade é o domingo para a gente começar tudo aquilo que a proposta da liturgia da palavra tem a nos dizer. A primeira é essa: progredir no conhecimento de Jesus Cristo. Então é um tempo para a gente procurar aprofundar na sua palavra, refletir na vontade de Deus, procurar adentrar no que Deus quer para todos nós, progredir. Nós não podemos ficar estagnados no conhecimento. Por isso que é importante também estudar a Bíblia, teologia, refletir. É o propósito, primeiro. O segundo é corresponder, responder à palavra por uma vida santa, por uma vida aperfeiçoada no amor. Responder ao que Deus quer para todos nós. E é interessante que neste fim de semana,
nós destacamos 3 aspectos que ajudam a gente a refletir a palavra de Deus. O primeiro é o deserto. O deserto, ele tem em si também 2 realidades. A primeira é o deserto como um lugar do encontro com Deus. A quaresma é ótima e oportuna para a gente ficar mais próximo de Deus. É um encontro, é uma experiência, faz parte da vida o deserto. Há pouco nós fizemos um retiro espiritual do clero e isso foi muito comentado, uma experiência de Deus na nossa vida. É um deserto. Quem faz um deserto silencia, reflete, não se acomoda, procura pensar o que Deus quer para você. E, em segundo lugar, o deserto também se tornou, de uma forma assim, para todos saberem, um lugar de provação. Na primeira leitura do livro do Deuteronômio, nós vimos a grande provação daquele povo, passando pelo deserto. A história bíblica narra este tempo de deserto para o povo, tribulações, dificuldades, provações. Quem é que não tem o seu deserto também? Porque o deserto, ele relembra uma espécie de ausência. Você está ausente, você está sem água, você está sem vegetação, você está passando uma certa tribulação. E aí, o problema também é que o deserto tem o diabo, tem o tentador, tem o demônio, tem todas as tentações possíveis. E aí, então, esta presença também que vai provar a nossa experiência de Deus. Primeira realidade. A segunda é a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não abandona a gente. Ele esteve junto com aquele povo lá no Antigo Testamento. E esteve tão perto daquele povo que todo mundo queria agradecer a Deus. E Moisés exorta o povo a agradecer, oferecendo os primeiros frutos da terra, como se fossem os primeiros dízimos, após tanta escravidão, tanto sofrimento. O povo agora vai oferecer as primeiras partilhas. Que coisa bonita! Eles vão oferecer para Deus em sinal de gratidão pela libertação do Egito. Deus caminhou com aquele povo, não abandonou. E aí está essa presença do Espírito Santo iluminando aquele povo também. Daí então, meus irmãos, o Espírito Santo está presente na vida de Jesus. Ele está conosco também nos desertos da vida. Quem tem o Espírito Santo consigo não vai debandar, não vai decair, não vai desmoronar na sua espiritualidade, na sua vida. Repense, por exemplo, se você tem o Espírito Santo, você vai se guiar, você vai ter uma luz para guiar você, você vai ter os dons do Espírito Santo, os seus frutos que jamais nos abandonarão. Foi com o Espírito Santo que Maria acolheu, assimilou a vontade de Deus para poder servir ela e os santos. Também com Jesus Cristo, o Espírito Santo está presente junto dele. Por isso que Jesus também tem essa consciência divina e humana para experimentar aquele deserto. Falamos primeiro então do deserto, falamos do Espírito Santo, e a terceira realidade é o que a gente acabou de ouvir: as tentações. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 4, Lucas apresenta 3 tentações. Após um deserto de 40 dias, imagine, a luta, a dor, a fome, as dificuldades, Jesus assumiu tudo isso humanamente. Ele não brincou com as tentações, ele as experimentou. As tentações de número 3 é o número bíblico. Elas representam todas as tentações que beiram, que nos atrapalham, que nos querem desviar de Deus. Hoje se fala muito de conexão, né? Quando as pessoas deixam
perdem a conexão de uma internet, ficam doidas. Pois é, se nós perdemos a conexão de Deus, aí vem a tentação. E o diabo, que é o tentador, o pai da mentira, que usa a Bíblia, que usa vários textos bíblicos, o diabo, ele é também conhecedor da Bíblia, quer dizer, ele aproveita-se também da própria palavra de Deus para tentar Jesus. A gente tem que tomar muito cuidado para que a palavra de Deus não seja manipuladora, porque se ela for mal pregada, mal interpretada, sobretudo mal direcionada, ela pode desviar também do caminho de Deus. Que coisa! É uma contradição, podemos dizer assim. Mas Jesus não cai nas tentações. Ele é firme, ele é forte. Como São Paulo dizia à comunidade dos romanos, Jesus tem uma palavra firme, decisiva, porque o seu coração está todo repleto de Deus. Então ele não titubeia, vamos dizer, uma expressão interessante, ele não assim balança diante das propostas que são assim, vamos dizer, também muito tentadoras. A tentação do ter, a tentação do poder e a tentação do prazer. Quem é que não tem essas tentações? A tentação de transformar a pedra no pão, de ter. A tentação do poder, de dominar o mundo, como a gente está vendo aí nas guerras. Uma proposta absoluta de falta de senso humano, né? E aí, essa tentação do poder, que é muito antiga e sempre nova, querer mandar, dominar, tiranizar. E a tentação do prazer, seja o prazer do individualismo, seja o prazer do sexo, seja o prazer da droga, seja o prazer da vaidade, o prazer do prestígio, o prazer das vanglórias, que são muitas vezes assumidas pela autossuficiência humana. E Jesus não cai. Por que Jesus não cai? Primeiro, porque Jesus reza. A oração de Jesus é uma oração poderosa, ele nos ensina a rezar. Em segundo lugar, Jesus reflete a palavra de Deus para o bem de seu projeto de amor. Em terceiro, Jesus não dá chance para o diabo. O Papa Francisco, comentando sobre o diabo na vida das pessoas, ele fala assim: Jesus não dialoga com o diabo. Jesus não dá oportunidade para a tentação. Ele é firme, ele é forte, ele afasta. Não tentarás o Senhor teu Deus. Hoje a tentação da idolatria, idolatria do dinheiro, idolatria dos prazeres, idolatria até mesmo de pessoas, Jesus não deixa isso entrar no seu coração. Este primeiro domingo, então, seja para nós procurarmos pensar no deserto, como estamos, oportunidade boa para a gente rezar, refletir, pensar no Espírito Santo e repensar quais são as tentações que estão nos prejudicando. A igreja também apresenta a campanha da fraternidade sobre a educação, educar-se para o perdão, educar-se para o diálogo, educar-se para a fé, educar-se para a partilha. São coisas que a gente aprende desde meninos. Que Deus então nos ilumine para caminharmos no conhecimento de Cristo, respondendo ao seu amor por uma vida mais santa e mais abençoada.